Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Capítulo 26, no verso 48, diz assim: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Olha para mim. A gente está falando de Judas. A gente está falando de um homem que foi escolhido junto com os outros 11 para ser discípulo de Jesus, para andar com Jesus. A gente está falando de alguém que teve a oportunidade de estar ali perto de Jesus, aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus. E traiu Jesus. E aí, a gente vê que tem muitas pessoas, em alguns costumes, que eles malham Judas, pegam Judas e malham Judas, faz um boneco do Judas, né? Como se essa traição não acontecesse de novo nos nossos dias, como se Judas fosse o único que tivesse traído Jesus. Eu queria falar do sentimento que Judas carregou dentro de si depois daquela noite. Judas traiu Jesus e Jesus o beijou. Ele deixou que Judas o beijasse. Ele recebeu o beijo de Judas. E ele disse para Judas: amigo, para que vieste? A gente está falando de Jesus, de alguém que no momento da traição olhava para Judas e chamava de amigo. Sabe,
Espírito Santo falou no meu coração que naquele momento Jesus queria recuperar Judas. Jesus acreditava, Jesus estava dizendo para ele: amigo, nada mudou. Quando você diz para alguém que você é amigo, você está dizendo o quê? Você pode contar comigo, eu sou seu amigo. E Jesus naquele momento fita Judas e o chama de amigo. Ele queria que Judas pensasse: nada mudou, Judas. Você está me traindo, mas eu continuo sendo seu amigo. Você está me traindo, mas eu continuo sendo seu amigo. Jesus, no momento da traição, queria recuperar Judas. Porque não existe nada que você faça que faz Jesus desistir de você. Não existe nada que eu faça que faça Jesus desistir. Jesus é alguém indecepcionável, ele não se decepciona porque ele nos conhece. Ele sabe exatamente o que nós somos capazes de fazer. Jesus, ele não se decepciona quando traímos ele no nosso dia a dia, porque na realidade nós traímos a nós mesmos. Judas se traiu ali de uma tal forma que ele não conseguiu superar aquela traição. Nós nos traímos as promessas que fazemos para nós mesmos. Quando a gente promete, eu prometo que eu não vou mais tratar o meu filho dessa forma. Eu prometo que eu não vou mais falar essas coisas, e aí a gente fala. Eu prometo que eu não vou mais agir assim. Você promete para você mesmo: eu não vou mais agir assim. Eu não vou mais mentir. Eu não vou mais tratar o meu marido dessa forma. Eu não vou mais tratar o meu esposo dessa forma. Eu não vou mais fazer isso. E aí a gente faz de novo. Na realidade, a gente que trai as promessas que a gente faz para nós mesmos, porque Jesus já sabe do que somos capazes de fazer. Jesus, ele já nos conhece, ele conhece as nossas falhas, ele conhece os nossos erros. Tem muitas pessoas que dizem, porque a palavra de Deus diz que estava escrito que Judas veio para trair Jesus. Mas Deus, ele não enxerga as coisas como nós. Deus, ele vê o presente, Deus, ele vê o passado e o futuro de uma única vez. E não é porque eu assisto um filme, te conto o final, que foi eu que escrevi o filme. Deus, ele já viu o filme até o final, ele viu o filme de Judas até o final, mas não foi ele que decidiu por Judas. Judas que se decide o suicídio. E eu queria falar sobre o que levou Judas ao suicídio, porque no mesmo capítulo, Pedro também nega. Pedro também trai. Porque a negação de Pedro também foi uma traição. A Bíblia diz assim, no verso 69, olha só. 69. Não, vamos no 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A culpa, nós vamos falar de Pedro, no mesmo capítulo em que Judas trai, Pedro, no mesmo capítulo em que Judas trai, Pedro nega. Só que existe uma diferença entre os dois. Pedro cumpriu o propósito. Pedro continuou o propósito que Deus tinha. E por que Judas, ele se suicidou? Porque Judas foi tomado de uma culpa tão grande, um sentimento de culpa por ter traído o mestre, que ele achou que não existia lugar na terra para ele. Ele achou que não existia lugar na terra para quem tinha traído Jesus. Ele assumiu uma culpa tão grande
achou que não tinha lugar para ele, perdão para ele. Ele não buscou a misericórdia e o perdão de Deus, ele não se perdoou. Judas não se perdoou. E a culpa que ele sentia foi o que afastou de Deus e o levou para o suicídio. A culpa que ele alimentou dentro dele levou ele ao desespero e levou ele ao suicídio. E quantas vezes a gente carrega culpas dentro do nosso coração? A culpa do meu filho ser assim é minha. A culpa do meu marido ser assim é minha. A culpa disso ter acontecido é minha. Isso é culpa minha, é minha culpa. Às vezes não fala, mas está lá dentro. Isso é minha culpa. E fica carregando uma culpa que não pode mudar a situação. Fica carregando uma culpa que só vai te destruindo por dentro, vai tirando as suas forças. Fica carregando uma culpa que não pode mudar, mas pode ir destruindo por dentro. Pode ir acabando com a pessoa por dentro. Então, a culpa que Judas sentia levou ele a acabar com a vida dele. A culpa que ele carregava, aquele sentimento de culpa por ter traído Jesus, levou ele a acabar com a própria vida. Agora, imagina se Judas se arrepende. Imagina se Judas busca a misericórdia, busca o perdão de um Jesus que o chamou de amigo no momento da traição, porque Jesus queria recuperá-lo. Jesus estava dizendo para ele: Judas, a traição que você está cometendo não é mais importante. Você continua meu amigo. Eu continuo sendo seu amigo. Jesus, naquele momento, estava tratando com Judas, estava querendo recuperar Judas. Não existe nada que a gente faça que, buscando a misericórdia de Deus, não somos perdoados e recuperados. Nada. Não existe nada. Por que o diabo trabalha com acusação? Por que tem muitas pessoas que às vezes vai se afastando da fé porque acham que fez alguma coisa? Não, Deus, ele se entristeceu muito comigo com isso aqui, e a pessoa começa a se culpar, começa a carregar aquele sentimento de culpa, começa a carregar aquele sentimento que Judas carregou dentro dele, que ele não podia mais permanecer, que ele não podia mais passar por aquilo, que aquilo tinha marcado para sempre a vida dele. Só que Pedro, quando a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele busca a misericórdia, ele busca o perdão de Deus. E aí você vê o ministério de Pedro, você vê que em uma única pregação 5.000 pessoas se converteram. Ele soube negar Jesus, pedir perdão e olhar para frente e continuar. E todas as vezes na nossa vida em que acontece algo que nos entristece, que acontece algo que a gente se decepciona com a gente mesmo, porque Jesus não se decepciona conosco, Ele nos conhece. Nós nos decepcionamos conosco mesmo. Se a gente busca misericórdia, se a gente faz como Pedro fez, se a gente se agarra nos pés de Jesus, Ele vai nos transformar, Ele vai nos recuperar, porque Jesus não olha a negação de Pedro, Jesus não olha a traição, Jesus não olha o pecado, Jesus, Ele olha para onde a gente corre quando erra. Pedro, ele errava constantemente, ele falava quando não era para ele falar, ele agia de maneira precipitada. Em 2 Pedro ele vai falar que nós temos que ser como crianças, porque ele aprendeu a ser como criança, ele aprendeu a ser aquele que erra, mas que se volta para Deus para não cometer os mesmos erros, para continuar caminhando, para continuar seguindo. Quem está entendendo até aqui? E essa noite, eu quero que o Espírito Santo venha remover do seu coração toda a culpa. Remover do seu coração todo pensamento que possa te afastar de Deus. A culpa afastou Judas de Deus. E às vezes uma doença afasta a pessoa de Deus. Às vezes um problema não resolvido afasta a pessoa de Deus. Nada pode nos afastar dele. Tudo que acontece na nossa vida tem que servir para que corramos para Ele, para que nos aproximemos dEle. Imagina se Judas tivesse se arrependido.
Imagina o ministério de Judas. Imagina o propósito que foi abortado na vida de Judas. Porque ele era um dos 12, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele participou ativamente do ministério de Jesus. Mas o ministério de Judas foi abortado por causa da culpa. Não era que Jesus não perdoava, mas ele não se perdoava. Ele não conseguia se perdoar pelo que ele tinha feito. Agora vamos passar para o texto, continuando no texto, ainda em Mateus, no capítulo 26, no verso 49, não, no 27, 3, fala do suicídio de Judas.